Boa noite, irmãs, todas. Eu espero que nós hoje também estejamos assim prontas para aprender mais um pouco, né, da palavra de Deus ministradas através deste livro, que é um excelente livro, certo? E também Deus possa estar abrindo nosso entendimento para tudo que estejamos aprendendo aqui, que seja usado na obra do Senhor, certo? Hoje nós vamos fazer aquele uso da Bíblia que vocês gostaram bastante na vez passada, então estejam aí com a espada na mão, né? Desembanhar a espada. Nós vamos ter alguns textos para ler, tá bom? Então, eu sei que a maioria leu, né? Alguns colocaram até apontamentos. Acho muito interessante quando colocam apontamentos lá no grupo, dúvidas, questões, entendeu? Isso é muito importante, porque a aula acontece não somente agora, nesse momento, né? Mas a aula acontece também durante a semana, entendeu? Com as dúvidas, as questões. E eu quero logo avisar para vocês que ainda bem que nós temos um feriado, né, para a próxima semana, porque nós temos um conteúdo bem extenso para ler, tá bom? Atentem ao conteúdo da semana que vem. Aproveitem o feriado, né, o sábado, alguns vão ter feriado prolongado aí na segunda-feira, porque nós temos bastante capítulos do nosso livro para ler e estudar, ok? E, principalmente, um capítulo muito polêmico que a gente vai também discutir aqui, tá bom? Então, aproveitem essa leitura, não deixem de fazer. Sem mais delongas, nós vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje, que também é um conteúdo muito rico, não é isso? Um conteúdo, assim, fantástico. O Gruden, ele tem, assim, apontamentos excelentes e fantásticos sobre Cristo, a expiação, e os assuntos que nós tocaremos aqui, a ressurreição. Deixa eu colocar aqui a minha tela, né? Exibir a minha tela para vocês. Permitir aqui. Então, vou começar aqui da apresentação dos slides. Não está querendo me obedecer, não. Então, as doutrinas de Cristo, nós vamos abordar hoje, alguns assuntos a mais do que estão no livro, certo? Nós estamos aí, né, na nossa quarta aula, as doutrinas de Cristo e do Espírito Santo. Nós vamos ter apenas mais duas aulas, né? Mais 3 aulas para terminarmos o nosso curso, certo? Eu peço que de antemão vocês também já atentem para um tema, entendeu? Do qual vocês tenham aprendido mais ou gostado mais, porque nós vamos fazer, sim, uma avaliaçãozinha, vamos fazer um texto a respeito de um destes temas que nós temos abordado, ok? Vocês entenderam? Vão escolhendo um tema aí agora, já durante nossas apresentações, durante a leitura, e você vai escrever um texto, entendeu? Daquilo que você mais se interessou ou aprendeu, certo? Então, vamos lá na doutrina de Cristo. Doutrina de Cristo, algumas perguntas normativas, perguntas para nos direcionar, né? Como Jesus pôde ser plenamente Deus e plenamente homem, e assim uma pessoa? Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa, e assim o será para sempre. Alguém destacou isso na leitura, né? O quão fantástico é esse momento, irmãs. Como Deus tornou-se homem, ser humano como nós, e isso será para sempre. Não foi um período da história, não foi um momento da vida de Jesus, entendeu? Ele veio ao mundo e ele teve um corpo e ele terá esse corpo eternamente, porque não é isso que nós vimos na ressurreição, o corpo de Cristo. Então, assim, esse é um mistério muito impressionante, muito maravilhoso a respeito de Cristo Jesus, certo?
esse tornar-se humano como nós, tornar-se corpo como nós somos corpo também, certo? Bom, as duas naturezas de Cristo, né? A humana e a divina. A humanidade de Cristo, algumas características da humanidade de Cristo. Nesse momento, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, com exceto a leitura de Lucas 7:52, que é bem longa, que nós não vamos fazer. Nós vamos fazer algumas leituras que estão descritas aí. Então, desembanhe a espada. Mateus também 18:20, nós não vamos ler, que todo mundo conhece a história do nascimento virginal de Jesus, certo? Que é essa humanidade de Cristo. Eu peço que alguém abra aí rapidamente em Lucas 1:35, outra em Gênesis 3:15, outra em Gálatas 4, de 4 a 5. Já quem encontrou pode ler o primeiro texto, Lucas 1:35. Lucas 1:35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto é especialmente mencionado aí porque Deus, exatamente como Deus havia prometido, né, que a semente da mulher acabaria por destruir a serpente. Quem é essa semente? Claro que está falando de Cristo, o nascimento de Cristo, certo? E Gálatas 4:5. Quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Certo, muito boa essa tradução que você leu aí, né? Veio de mãe humana, não é isso? Maria era extremamente humana. Maria provavelmente era uma menina, porque nos casamentos naquela época eram feitos com meninas de 15 anos, isso era absolutamente normal para a cultura. E a gente se impressiona com a grandeza, né, do canto de Maria, porque ali tem muita teologia, muita coisa fantástica que Maria fala. Então, irmãs, o nascimento virginal mostra que a salvação, em última análise, deve vir do Senhor, por causa do texto de Gênesis, que fala que, não é isso, que da semente da mulher que vai esmagar a serpente. O nascimento virginal possibilitou a união da plena divindade com a plena humanidade, certo? É muito importante nós entendermos isso, porque muito da teologia liberal nega o nascimento virginal, chama de mito do nascimento virginal. Nós não entendemos assim, certo? Nós entendemos a realidade disso, da necessidade teológica desse nascimento virginal. O nascimento virginal também torna possível a verdadeira humanidade de Cristo, sem a herança do pecado, porque ali em Mateus 18, Mateus 1, né? E ali em outros textos ali, nós vamos observar que ele é concebido pelo Espírito Santo, não de um pai humano, de uma mãe humana, sim, mas não de um pai humano. Então, Jesus não herdou
a herança pecaminosa de Adão, certo? Então, Jesus possuía um corpo humano. Nós vamos pular aí Lucas 7:52, e aí eu gostaria que vocês se apressassem aí em encontrar as outras leituras. Quem encontrou João 4:6 já pode ler. Mateus 4:2. Vão abrindo a espada, desembanhem a espada, com agilidade, irmãs. Nós estamos naquele de adolescentes, juniores. João 4:6. Havia ali o poço de Jacó, é isso mesmo? É. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Então, Jesus, ele possuía tanto um corpo humano que ele, nesse verso, nós lemos claramente que ele se cansou, certo? Mateus 4:2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, Jesus teve fome, né? Outra característica de um corpo plenamente humano. Lucas 23:46. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Na verdade, eu acho que é esse texto aí de Lucas 23:26, entendeu? Lê para mim o verso 26 de Lucas 23. Tá. 26. Então os soldados levaram Jesus. No caminho, eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Então, Simão carregou a cruz ali, e também no outro texto também vai falar da morte de Jesus, morte física verdadeira. Agarrou aquela cruz ali, eles fizeram ele carregar, porque provavelmente Jesus estava tão ferido, né, tão cansado, que ele já não conseguia fazer esse esforço de carregar a cruz, certo? Lucas 24:42. Ele lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante deles. 43. Então, Jesus comeu, ele se alimentava, ele não era espírito, né? Certo? Próxima leitura aí. João, né? 20:17. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus, é vosso Deus. Certo. Ali, Jesus comeu com eles, ali Jesus avisou que ele iria subir ao céu, não é isso? Que ele iria estar com o Pai. João, agora os outros versículos aí. João, vamos pular alguns versículos aí, porque esclarece já algumas características que a gente quer citar, certo? É importante esse entendimento do corpo de Jesus, porque algumas heresias do primeiro século diziam que Jesus não tinha um corpo humano, que ele era um espírito. Como um espírito, né, sente fome, não é isso? Como um espírito, entendeu? Tem carne, tem ossos, tem sede, se sente cansado, na verdade, sente dor. Jesus sentiu muita dor na crucificação, certo? Agora vamos lá sobre Jesus possuir uma mente humana. Agora nós vamos ler os três versos aí, os três textos. Lucas 2:52, quem encontrou? E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Certo. Vamos lá, leiam Hebreus 5:8.
Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. Então, os 2 versos aí diz que Jesus crescia em sabedoria e que ele aprendeu. Então, Jesus, como qualquer outra criança, ele aprendeu a comer, falar, ler, escrever, ser obediente aos pais. E no verso de Hebreus aí, 5:8, mostra mais um processo, entendeu, de aprendizagem de Jesus, que mostra a genuína humanidade de Jesus, certo? E o próximo texto, quem encontrou? Mas E daquele Jesus, dia e hora, terminando de- ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus possuía uma mente, entendeu, humana como a nossa, quando ele fala do dia em que retornará à Terra. Não é verdade? Fica claro aí que nem o Filho sabe disso. Ele tinha essa mente humana, certo? Então, aí são provas, entendeu, da humanidade de Cristo. Próximas provas. Agora, em uma coisa, Jesus diferenciava, entendeu? Muito dos seres humanos. Impecabilidade. Quem pode ler os textos, quem pode continuar lendo os textos? E o menino crescia e se fortalecia, e enchendo-se de sabedoria e graça de Deus estava sobre ele. A graça de Deus estava sobre esse menino, né? João 8:46. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Então, Jesus não recebeu nenhuma resposta sobre isso. Ninguém podia acusar Jesus de pecado. Certo? 3:14. Continuando em Atos, né? Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homicida. Santo e o justo. Completamente santo, né? Próximo texto, quem encontrou? Vamos ver bem rapidamente. Tende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Jesus realizava milagres, né? Tinha poderes aí também, certo? Então, em muitos textos, nós não vamos ler todos dessa parte da impecabilidade, mas é bem claro nos textos bíblicos que Jesus não cometeu pecado. Ele não poderia ser acusado de uma coisa, pecado. Ele era humano, mas nessa característica, ele não era igual a nós, certo? Então, vamos lá, Jesus possuía alma humana e emoções humanas. São poucos. João 12:27. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Então, aí mostra em algumas versões bíblicas, né, como a minha fala, que agora está angustiada a minha alma. Emoções humanas, certo? Uma emoção profundamente humana, né, a angústia. Vamos lá, João, você nunca viu um animal angustiado, né, por aí. Com certeza é uma emoção totalmente humana. João 13:21. Tendo Jesus dito isso, perturbou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Então, ele perturbou-se em espírito. Em outras versões também vão usar a palavra angústia. Ele se angustiou, certo? Mateus 26:38. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.
Então, a alma de Jesus estava profundamente triste até a morte, né? É um estágio, assim, extrema tristeza. Hebreus 5:7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então, ele com oração, com forte clamor e lágrimas. Então, expressavam as emoções de Jesus naquele momento, certo? Tiago 1:13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Outra prova também que Jesus, entendeu? Não sofreu tentação ali, não sofreu pecado. As pessoas próximas de Jesus consideravam-no apenas humano. Eu vou pedir para que a gente só não vai ler aí Mateus 13, 53, 58. Mas vamos ler lá Mateus 4, 23, 25 e os outros versículos, menos Mateus 13, 53, 58. Tá bom? Porque é um texto com uma perícope maior. Mateus 4, 23 e 25. Jesus foi para toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindos da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Então, nesse texto aí, mostra que grandes multidões seguiam a Jesus por causa dos milagres que ele fazia. Então, eles tinham uma noção ali que Jesus era um ser humano dotado de poderes especiais, entendeu? Vamos lá, no próximo texto. 6:3, né? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Então, assim, ele não tinha glória, né, em sua própria terra. Acaso não é esse fulano de tal, parente de fulano de tal? Então, as pessoas próximas de Jesus o viam como um ser humano. João 7:5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem os irmãos de Jesus acreditavam nele, porque acreditavam que ele era apenas um ser humano, certo? Então, só voltar aqui novamente. Nós precisamos acreditar no nascimento virginal, porque o texto bíblico nos fala sobre isso. E como eu falei para vocês, existem heresias hoje no mundo humana. Ele não pecou. Jesus possuía alma humana e emoções humanas, e as pessoas próximas de Jesus o consideravam apenas como humano. Doutrina de Cristo, perguntas normativas. Por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? Certo? Então, vamos lá nessas respostas que o autor explora para a gente, certo? Era necessário que Jesus fosse plenamente humano. Quando João escreveu a primeira epístola, circulava na igreja um ensino herético chamado docetismo, certo? Que falava que Jesus não era humano,
eu não mencionei aqui a heresia, né? Que falava no primeiro século, mesmo no tempo de João. Por isso, alguns textos de João falando sobre a humanidade de Cristo, certo? Então, Jesus, ele possibilita, né, uma obediência representativa. O que é isso, certo? Conforme observamos no capítulo, conforme a gente observa sobre as alianças entre Deus e os homens, Jesus era nosso representante e obedeceu em nosso lugar naquilo que Adão falhou e desobedeceu. Nós vemos isso desde Gênesis, quando Adão cai, e também reflete claramente na discussão de Paulo com os paralelos entre Adão e Cristo, certo? Então, vamos lá. Por Romanos 5, 18, 19. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A obediência de Cristo nos representou, né? Diz claramente aí, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. É uma possibilitar uma obediência representativa. Por quê? Não era Deus que, em seu poder, entendeu? Obedeceu, mas foi um ser humano também que obedeceu. Ser um sacrifício substitutivo, isso eu tenho certeza que nós todas entendemos, que Jesus, ele morreu na cruz para nos substituir, não é isso? Substituir as nossas culpas pelo seu sangue, nós somos lavados. A gente ainda trabalha isso mais à frente. Por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? Ser o único mediador entre Deus e os homens, não é isso? O texto bíblico nos fala muito claramente sobre esse mediador. Nós também temos aí que é cumprir Jesus era nosso mediador, e para cumprir o propósito original do homem de dominar a criação. Como assim? Como vimos em alguns versículos, sobre o propósito para o qual Deus criou o homem, Deus colocou o ser humano sobre a terra para subjugá-la e dominá-la como representante divino. Mas o homem não cumpriu isso, não é isso? O homem fugiu disso, pois caiu em pecado. O autor de Hebreus percebe que Deus pretendia que tudo fosse sujeitado ao homem, mas reconhece, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Jesus veio para nos lembrar dessas coisas. Então, quando Jesus veio como homem, foi capaz de obedecer a Deus e assim teve o direito de dominar a criação como um homem, pela obediência e porque ele não teve pecado. E, por último, aí, né, ser o nosso exemplo e padrão de vida. Então, essas são algumas razões por que Jesus deveria ser plenamente humano. Ele é a nossa obediência representativa, ele é um sacrifício substitutivo, ele era o único mediador entre Deus e o homem, ele é, e ele cumpre o nosso propósito original do homem de dominar a criação, porque ele não teve pecado, então ele não fugiu, entendeu, como Adão do propósito divino, e ser o nosso exemplo e padrão de vida. Jesus será homem para frente, que é homem para sempre, que é o que nós falamos no início, certo? Jesus não mudará a natureza. Vamos lá também ler esses versículos aí, tá bom? Alguns, só a perícope de Lucas aí, que é bem mais extensa, mas nós vamos ler aí João 20, 25, 27, certo? E os outros versículos, que é só um versículo só. Quem puder encontrar aí rapidamente.
Disseram-lhe então aos outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro da casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Então disse Tomé: disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então, ali, Jesus, mesmo depois da ressurreição, tinha um corpo humano, porque Tomé pôde colocar a mão nas cicatrizes de Jesus, certo? E esse corpo estava ali presente como um corpo glorificado, mas era corpo. Podia ser tocado, podia ser visto, certo? Atos 1:11. Quais lhe disseram, varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, esse Jesus, era visível a ida dele, né? A assunção de Jesus aos céus. Foi totalmente visível porque havia um corpo ali, né? Nós já estudamos uma parte falando sobre demônios e espíritos, demônios e anjos, e sabemos que eles não têm corpo, não possuem corpo como nós, certo? E são muitas vezes invisíveis, não é isso? E Jesus não, ele era visível nessa assunção aos céus. 1 Coríntios 9:1. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Então, Jesus foi visto até pelo apóstolo Paulo, né? Depois da ressurreição. Então, ele foi também visto, certo? Não era um espírito, né? Etéreo, transparente. Próximo versículo aí. Acho que é o 15:8, não é isso? Depois destes, apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo. Então, apareceu também, visivelmente. Apocalipse 1:13. No meio dos 7 deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Um semelhante a um homem, não é isso? Isso, um ser parecido com um homem. Então, esse corpo existe até na volta de Jesus, nas visões de João, entendeu? Ele vê ali esse ser com o corpo. Mateus 26:29. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Aí fala de uma figura, né, que muitas pessoas pensam que nos céus a gente vai comer, beber. Existem alguns textos bíblicos que falam sobre isso, né? Aí fala sobre beber, né? E só pode beber um corpo, né? Com certeza anjos e as coisas que são espirituais, os seres espirituais não terão essa chance. Então, nos céus nós vamos beber, nós vamos nos alimentar, né? Tem muitas descrições sobre vinhas e outras coisas no céu. A divindade de Cristo. A encarnação foi o ato pelo qual Deus Filho assumiu a natureza humana. Gente, quando a gente pensa na grandeza disso, quando a gente pensa na beleza disso, como um ser plenamente perfeito, que estava antes da criação do mundo, tomou a forma humana, assumiu a forma humana.
assumiu ser carne como nós, essa carne que tem angústia, essa carne que tem sofrimento até desejar a morte, essa carne que se deprime, essa carne que chora, né? E mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, ele desceu dos céus, não é isso? Deus deu o seu Filho unigênito para que viesse aqui a nós, tomar forma humana. O que é a forma humana? É a coroa da criação, certamente. Mas Cristo, desse momento, ele não vai deixar, ele não vai voltar e ser etéreo. Ele tomou para sempre, como os textos que nós vimos. Isso é de uma profundidade, de uma beleza incomensurável, em certo sentido. Como um ser tão poderoso e maravilhoso desiste ou deixa, nega-se e torna-se um ser humano como nós. Provas bíblicas da divindade de Cristo. Agora nós vamos falar sobre a divindade de Cristo. Falamos sobre a humanidade de Cristo e agora nós vamos falar sobre a divindade, certo? Então, a palavra Theos, né, atribuída a Cristo, nesses versículos que nós vamos ver aí agora abaixo, é a palavra Deus. Geralmente ela é reservada no Novo Testamento para Deus Pai, mas há algumas passagens em que é também empregada a referência de Jesus Cristo. Quando se faz isso, está claramente inferido que ele é Deus. É como a palavra Senhor, não é isso? Com a palavra Adonai. São palavras que no mundo judaico são aplicáveis somente a Deus e foram usadas para Jesus, certo? Vamos lá nesses textos bíblicos que nós estamos demonstrando aí também. João 1:18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, aí... Desculpa. Então, ele já, no princípio, era o Verbo estava com Deus, a palavra, e aí João está falando de Jesus, né? E o Verbo era Deus. Ele emprega o termo máximo para falar de Deus para Jesus. 1:18. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Ninguém nunca viu a Deus, né? Nós já tratamos, eu não sei se nessa aula aqui, mas Deus é espírito. Ninguém nunca viu a Deus, nunca viu pessoalmente. Mas Cristo nos revelou Deus. Cristo pode ser visto. Romanos 9:5. Bora, meninas. Romanos 9:5. Quem encontrou pode ler sem vergonha. Fica sem vergonha mesmo que nós estamos só no grupo de mulheres. Romanos 9:5. Deles são os patriarcas, e a partir deles se trata a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. A linhagem humana de Cristo, que é Deus. Mais uma vez o termo empregado para Deus, para Theos, né? Para Cristo. Tito 2:13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. O grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, né? Bem explícito a frase. Hebreus 1:8. Mas a respeito do filho disse: o teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo. 2 Pedro 1:1.
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Deus, Theos, né? O nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Então, a palavra Deus atribuída a Cristo, isso prova a divindade de Cristo. Outra palavra que é aplicada para atribuir divindade a Cristo é o termo Kyrios, que é Senhor também, que era um termo usado também só para designar ao Deus Pai. E aparece aí nesses versos designando a Jesus Cristo. Mateus 13, 27. Quem encontrou aí? Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Certo. Outro termo usando a palavra Senhor. Senhor, no hebraico, é a substituição da palavra sagrada, né? Eu sou o tetragrama sagrado, né? O impronunciável, que é o Yahvé. Então, quando se fala Senhor, está se usando uma inferência clara em comparar Jesus com Deus. Mais um versículo, vamos ler aí o 21:30 e o 27:63. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: Eu vou, Senhor. Mas é esse mesmo? Mas não foi. É Mateus 21:30. É isso. A parábola dos dois filhos. Talvez ele esteja errado aí. Pode ler 27:63, então. Sendo o Senhor. E disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Certo. João 4:11. João 4:11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la? E o poço é fundo. Onde tens a água viva? Certo. Senhor, qualquer leitor grego da época do Novo Testamento observa que a palavra Senhor é pronunciada no Antigo Testamento 6.814 vezes. No Antigo Testamento grego. Assim, qualquer leitor grego da época do Novo Testamento, que conhecesse um pouco do Antigo Testamento grego, reconheceria que nos contextos apropriados, a palavra Senhor era o nome do Criador e mantenedor do céu e da terra, o Deus onipotente, o Yahvé. Então, quando se usa o texto para falar sobre Jesus, entendeu? Então, entendemos que está falando aí do próprio Deus, certo? Lucas 2:21 vai dizer: Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, que é Cristo Deus. É isso que quer dizer aí no texto de Lucas 2:11, certo? Então, quando emprega esse texto, Kyrios, é justamente a mesma palavra empregada para Deus. Sinais de que Jesus possuía atributos de divindade. Onipotência. Mateus 8, 26, 27. E ele disse-lhes, 27, né? 8, 26. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Assim a gente vê nesse texto aí a onipotência de Jesus, porque até os ventos e o mar o obedeciam.
Assim como nós podemos ver também quando ele multiplicou os peixes, transformou a água em vinho. Então, Jesus tinha onipotência, certo? Onisciência. Marcos 2:8. Marcos 2:8. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Então, Jesus, ele reconheceu os pensamentos das pessoas. Então, ele era onisciente, onipresença. E ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês, e lembrem-se disto, eu estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Está conosco todos os dias, até o final dos tempos. Onipresença. Imortalidade, João 2:19. Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Então, Jesus estava falando da sua própria morte, de como haveria de morrer, não é isso? E ele venceu a morte. Então, por que é necessária a divindade de Jesus? Só alguém que fosse Deus infinito poderia arcar com toda a pena de todos os pecados, de todos os que crescem nele. Qualquer criatura finita não seria capaz de arcar com tal pena. Primeiro ponto. Segundo, a salvação vem do Senhor. Jonas 2:9. E toda a mensagem das Escrituras é moldada para mostrar que nenhum ser humano, nenhuma criatura jamais conseguiria salvar o homem. Só Deus mesmo pode salvar o homem. Terceiro, só alguém que fosse verdadeira e plenamente Deus poderia ser o mediador entre Deus e os homens, como diz em Timóteo 2:5. Tanto para nos levar de volta a Deus, como também para revelar Deus de maneira mais completa a nós. Agora, nós temos umas concepções inadequadas que não estão no livro, entendeu? Mas que eu quis trazer para vocês, por quê? Para que nós não caiamos mesmo em heresias, em ciladas, entendeu? Que acontecem ainda. O apolinarismo, certo? A ideia de que a pessoa de Cristo possuía um corpo humano, mas não uma mente ou um espírito humano. E que a mente e espírito de Cristo provinham da natureza divina do Filho de Deus. Então, eles descartavam a mente humana de Cristo. Entendeu? Então, era assim, corpo humano, mente divina. Né? Corpo humano, natureza divina. Certo? Então, essa heresia ou concepções inadequadas da pessoa de Cristo, certo? Fez grandes estragos. Outra heresia, né? O nestorianismo. Doutrina de que havia 2 pessoas distintas em Cristo. Uma pessoa humana e uma divina. É complicado, assim, imaginar isso, porque nós entendemos que temos 3 pessoas da Trindade. No nestorianismo aí era 4, porque Jesus dividia em 2, certo? Era uma pessoa humana e outra divina, né? Pessoa humana aqui, pessoa divina aqui. Uma hora era a divina, uma hora era a humana, certo? Mas as 2 estavam separadas completamente, certo? O monofisismo, o eutiquianismo, né? Que vem de Eutico, de 370 a 454 depois de Cristo. Ele era um líder do mosteiro em Constantinopla, lá onde os cristãos, onde a igreja foi oficializada. Então, ele diz, a ideia de que Cristo possuía uma só natureza, certo? A natureza, ele não possuía, entendeu? Natureza humana nem divina, era uma só natureza. Uma nova natureza, uma natureza diferente da que se pode conceber. Cris, esse apolinarismo aí,
existe uma tendência, principalmente de professores de crianças, né? Quando as crianças perguntam, e a gente querendo responder de forma que eles entendam, a gente acaba ensinando, né? Esse apolinarismo aí, na tentativa de fazer com que as crianças entendam. E a gente precisa entender que talvez para essa idade seja difícil mesmo compreender a pessoa de Cristo sendo 100% humano, 100% divino. Mas a gente deve continuar falando, eu falo que é o samba de uma nota só, né? Você fica ali batendo na mesma tecla, porque isso vai, em algum momento, fazer sentido, né? Então, é uma pegadinha, né? A gente explicar isso na linguagem infantil. Mas se você, Cris, tiver alguma sugestão aí, nós temos professores de ministério infantil, e lá numa igreja batista que eu pertenço, tem umas crianças diferentonas que fazem as perguntas dessas, sabe? As crianças realmente, entendeu? Ali na igreja, elas têm alguma superdotação teológica, entendeu? A Patrícia está aqui, a Bia de vez em quando me faz umas perguntas que eu fiz, ai meu Deus, como é que eu vou explicar isso para uma criança tão nova? Ei, Cristina! Não, a Beatriz tem uma que me parece com cada pergunta, eu falo assim, pergunta para a tia Cristina, se vira com ela. Aí ela me manda áudio de vez em quando, 9h da noite, eu assim, meu Deus, essa preocupação teológica dessa menina tão pequena, entendeu? Então, assim... Sou eu que mando, falo, ó, Cristina. Onde vem, entendeu? Então, assim, certos conceitos são muito complicados para a criança, realmente, assim como são complicados para nós, irmãs. Trindade é complicado para a gente, entendeu? Então, entender que Cristo tem uma natureza humana e uma natureza divina, certo? É também complicado, certo? Mas é como nós podemos explicar da mesma forma que a gente explica a Trindade para a criança, né? 1 mais 1 mais 1 é igual a 1, certo? Ali ele é Deus, filho de Deus e é ser humano, porque ele tomou forma humana, ele tomou as nossas emoções, ele estava lá em cima e ele desceu e se tornou um ser humano como nós somos. Igual você sente dor, igual você sente tristeza, você chora, Jesus chorou. Então, é mais fácil explicar isso para a criança, mostrando, entendeu? Essas qualificações humanas, né? Do choro, da tristeza, e mostrando também as qualificações divinas que nenhum ser humano tem. A onipresença, a onipotência, não pecar. Então, assim, é mais fácil falar para a criança nessa linguagem dos exemplos, né, de coisas que elas conhecem, do que, às vezes, apresentar um conceito. Apresentar um conceito é muito mais complicado, certo? Preparem-se para as perguntas, porque sempre tem perguntas maravilhosas, que eu considero perguntas maravilhosas. E você tem que, às vezes, saber como responder para a criança, para não confundir mais a mente dela. Então, a criança ela tem que ser respondida dentro da linguagem dela, né? Você desce e responde lá no olhinho dela, na linguagem dela. Olha, essa controvérsia sobre apolinarismo, nestorianismo, monofisismo, ela foi resolvida na definição de Calcedônia, em 451 depois de Cristo. Essas heresias ficaram rolando aí na cabeça das pessoas, porque era difícil entender tudo isso. Entendeu? Embora os apóstolos tivessem esses textos bem claros, entendeu? Então, para tentar resolver o problema levantados pelas controvérsias em torno da pessoa de Cristo, convocou-se um amplo concílio eclesiástico na cidade de Calcedônia, perto de Constantinopla, atual Istambul, né, na Turquia, realizado em 8 de outubro a 1º de dezembro. Imagina, né? A polêmica como era grande, para eles resolverem chegar num consenso. E saiu uma declaração que é o resultado desse consenso.
Eu trouxe ela aqui para vocês, certo? Então, fiéis aos santos pais da igreja, os apóstolos, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e corpo consubstancial com o Pai, segundo a divindade e consubstancial, estou ligando trava-língua aqui, a nós, segundo a humanidade, em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade pelo Pai antes de todos os séculos, e nestes últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, um só mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A distinção de naturezas, de modo algum, é anulada pela união. Antes é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa em uma subsistência, não separado nem dividido em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho, unigênito, o Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas desde o princípio acerca dele testemunharam. E o mesmo Senhor Jesus nos ensinou, e o credo dos santos pais nos transmitiu. Amém, né? Foi um bom, é longo, mas é um excelente resumo, certo? Para mostrar que, somando a divindade de Cristo, mas a divindade humana é um mais um é um. É a mesma pessoa. Então, aí nós temos a cristologia da Calcedônia, né? Que tem esse nome aí, hipostasis, do grego, né? Palavra assim bonita, mas que significa subsistência, certo? Então, é uma união hipostática, que eles cunharam esse termo, entendeu? É uma palavra, uma só pessoa e subsistência. É uma palavra cunhada para descrever isso. A natureza humana sem pecado, a natureza plenamente divina. Uma natureza não anula a outra natureza. Resumo sobre a divindade e humanidade de Cristo. Permanecendo o que era, tornou-se o que não era. Essa frase é muito bonita. Em outras palavras, enquanto Jesus permanecia o que era, Deus eterno, desde a criação do mundo, plenamente divino, ele também se tornou o que não fora antes, ou seja, também plenamente humano. Jesus não deixou nada de sua divindade quando se tornou homem, mas assumiu a humanidade que antes não lhe pertencia. Essa daí a gente tem que, essas frases de efeito a gente tem que guardar assim, num lugar e ler de vez em quando, porque é profundamente belo. É uma poesia isso. Bom, agora nós vamos falar sobre a expiação, certo? Expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter nossa salvação. Consequências da expiação. A obediência de Cristo por nós, obediência ativa. Cristo tinha de viver uma vida de perfeita obediência a Deus, a fim de que pudesse obter a justiça por nós. Ele obedeceu plenamente ao Pai. Ele tinha de obedecer à lei ao longo de toda a vida por nós, de modo que os méritos de sua perfeita obediência fossem contados em nosso favor. Quem poderia obedecer à lei? Se até em pensamento você pecava. Ninguém conseguia obedecer à lei, não é verdade? Então, aí precisavam dos sacrifícios, não é isso? De levar um pombo perfeito, né? Um novilho perfeito, porque não havia possibilidade humana de obedecer à lei. É a obediência ativa. O sofrimento de Cristo por nós, obediência passiva.
além de obedecer à lei de modo perfeito, por toda a sua vida em nosso favor, Cristo também tomou sobre si mesmo os sofrimentos necessários para pagar a penalidade de nossos pecados. E que sofrimentos Jesus tomou? O morrer na cruz, o ser chicoteado, humilhado, rejeitado, desacreditado pelos próprios familiares. Então vamos lá, efeitos da obra de Cristo, situação do homem. Estamos escravizados ao pecado e ao reino de Satanás. Merecemos morrer como castigo pelo pecado. Merecemos receber a ira de Deus contra o pecado. Estamos separados de Deus pelos nossos pecados. Irmãs, Jesus carregou tudo isso sobre si. Sem necessidade, né? Porque ele era perfeito. Então, a gente vê aí a obra de Cristo. Estamos escravizados ao pecado e ao reino de Satanás. Veio o sacrifício de Cristo. Merecemos morrer como castigo pelo pecado. Veio a propiciação, a expiação dos nossos pecados. Merecemos receber a ira de Deus contra o pecado. Reconciliação com Deus, o religarem, né? Nós somos religados a Deus. Estamos separados de Deus pelos nossos pecados. Redenção é a palavra-chave aí. Nós não podemos perder em memória que a razão que levou Cristo a vir para este mundo e morrer pelos nossos pecados, né? A gente pode perguntar a razão da expiação. Para encontrá-la, devemos pesquisar o assunto em alguma coisa no caráter próprio de Deus. E as Escrituras apontam para duas coisas. Quando a gente quer entender a expiação. O amor e a justiça de Deus. O amor de Deus, como uma das causas da expiação, é descrita na passagem mais conhecida da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho unigênito. E aí já está implícito que seria necessário um sacrifício. Para que ver a terra? E a justiça de Deus também exigia que ele encontrasse um meio pelo qual a pena pelos nossos pecados fosse paga. Paulo explica que essa é a razão pela qual Deus enviou Cristo para ser propiciação. Quem tem a Bíblia aberta em Romanos 3:25, leia Romanos 3:25 para mim aí. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Então, ou seja, né, o sacrifício que sofre a ira de Deus, de modo que ele se torne propício, ou com disposição favorável a nós, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. É o que diz esse maravilhoso texto. Certo? Então, assim, nós éramos dignos do castigo pelo nosso pecado, mas Jesus tornou-se propício a nós. Termos teológicos do Novo Testamento: sacrifício, Cristo morreu como sacrifício por nós. Propiciação, Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados, certo? Essa obediência ativa, né, de Jesus. Reconciliação, Cristo nos trouxe de volta a comunhão com Deus. Redenção, Cristo pagou o preço pela nossa libertação do pecado. Propiciação aí, só para relembrar mais uma vez, né? É a palavra que significa sacrifício
sacrifício que sofre a ira de Deus até o fim, de maneira a transformar a ira de Deus contra nós em favor. Ele tornou-se propício, ele tornou-se esse sacrifício. Antes eram apresentados o quê? Animais perfeitos, um bezerro perfeito, uma ovelha perfeita, um pombo perfeito. Quem era essa pessoa perfeita para ser propício a nós? Jesus, que não tinha pecado. Era o homem sem pecado. Reflexões teológicas sobre a morte de Cristo. O castigo foi infligido por Deus Pai. O castigo foi infligido a Jesus, o nosso castigo. Certo? Nós temos aí esses versículos, depois eu vou passar para vocês, a gente tem que correr. Não um sofrimento eterno, mas um pagamento integral. Jesus pagou integralmente a nossa dívida. O sangue de Cristo, o significado do sangue de Cristo. Pedro diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue do cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito. Na tarde sobre a ressurreição e a ascensão, que depois eu quero falar, né, porque surgiram alguns assuntos, entendeu? E eu acredito que foi nessa parte da expiação, que até foi marcado aí na página 90 do livro, fala, eu ia deixar esse assunto para depois para vocês, mas antes de eu continuar com a ressurreição e ascensão de Cristo, eu queria falar sobre esse texto, né, que o autor descreve. Embora não fosse obrigatório para Deus salvar qualquer pessoa, em seu amor ele escolheu salvar alguns. Alguém tem ideia por que o autor está falando desse jeito? Alguém entendeu isso? Então, bora lá. Nós estamos falando de um autor calvinista, certo? Então, ele fala, o calvinismo afirma claramente que o sacrifício de Cristo foi para salvar alguns e os outros estão destinados à condenação eterna, certo? Então, por ele ser autor calvinista, ele usa esse termo, escolheu salvar alguns. Sobre esse assunto, nós temos um capítulo aí agora, na próxima, um desafio, que é sobre a eleição. E ele dá o ponto de vista dele também calvinista, certo? O qual é bom nós lermos opiniões que sejam diferentes da nossa, que é diferente da minha opinião, né? Diferente da opinião do pastor da nossa igreja, certo? Da Convenção Batista Brasileira. E, assim, é bom que leiamos, mesmo coisas que sejam conflitantes àquilo que a gente pensa, para que a gente possa entender as coisas. Então, a explicação por que ele escreveu dessa forma é a origem dele. Esse é um calvinista. E mais para frente, na próxima aula, nós vamos trabalhar isso muito bem trabalhado. Eu vou apresentar para vocês as duas maneiras, entendeu? De observar, 3, na verdade. Eu vou apresentar para vocês tudo que foi, assim, que é falado sobre essa questão da salvação, dos eleitos, certo? Então, na próxima aula, eu vou, assim, destrinchar mais esse assunto com vocês, tá bom? Vamos voltar aqui. Evidências do Novo Testamento da ressurreição. Temos todos esses textos aí que afirmam, né, isso do milagre da ressurreição de Cristo Jesus, do encontro de Maria Madalena, do encontro com outros discípulos, da aparição, entendeu, no Sinédrio, em outros lugares.
Então, vários textos comprovam isso biblicamente. Agora, nós vamos para o significado doutrinário da ressurreição. A ressurreição de Cristo assegura a nossa regeneração. Nós vamos ser regenerados, certo? Também no nosso corpo, também da forma como Cristo foi, entendeu? Nós também seremos regenerados, ok? Então, a ressurreição de Cristo assegura a nossa justificação. Cristo venceu a morte. Cristo fez o sacrifício perfeito para que nós fôssemos justificados. A ressurreição de Cristo assegura-nos de iremos receber igualmente corpos ressurretos e perfeitos. Nossos corpos também serão perfeitos e ressurretos. A gente não vai ressuscitar como alminha. A gente tem que ter cuidado também de falar com isso com as crianças, que às vezes nós damos a entender essa tensão, entendeu? De que nós vamos ressuscitar como alminhas, anjos, né? Como anjos, entendeu? Ah, ele morreu, virou anjo, como a Adriane já falou em alguns lugares aí, certo? Então, não virou anjo, porque anjo não tem corpo, certo? E nunca terá. Então, é muito diferente quer dizer, nosso entendimento de ressurreição, certo? Nesse assegura para nós aí nossa regeneração, Pedro diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui, Pedro está associando, né, explicitamente a ressurreição de Jesus com a nossa própria regeneração ou novo nascimento. Certo? E quando Jesus ressurgiu dos mortos, tinha uma nova qualidade de vida, como a vida ressurreta, em que um corpo e em um espírito humano perfeitamente adequados à comunhão e à obediência eterna a Deus. Certo? Os outros pontos aí eu já falei, mais ou menos, né? Vamos correr um pouquinho. E eu quero também falar um pouco da ascensão, né? Porque nós também erramos alguns conceitos sobre isso. Onde está Jesus? Está no meu coração. Onde está Jesus? Né? Tem essa ideia de meios de graça, entendeu? Que algumas pessoas entendem que onde 2 ou 3 estiverem, ali estarei, que Jesus está na igreja. Jesus está naquele lugar. Então, Cristo subiu para um lugar. Quem tiver aí acesso ao texto bíblico, vamos ler essas 2 passagens aí. Já, galera? Estamos chegando. Atos, cadê? 1:3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certo? Lucas 24:50. Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. 24:50 mesmo? Né? Deixa eu ver aqui se o texto está errado. Bom, mas eu trouxe essa parte sobre a ascensão de Cristo, porque é o seguinte, essa compreensão doutrinária da ascensão de Cristo, ela, primeiramente, ela mostra que nós estamos unidos em cada aspecto com a obra de redenção. E a ascensão de Cristo ao céu prefigura a nossa ascensão futura com Ele. De Apocalipse, que nós subiremos com Ele, certo? E, em segundo lugar, a ascensão de Jesus nos garante que nosso lar definitivo será nos céus, com Ele na glória, com Ele na Nova Jerusalém, certo? Eu prefiro não usar o termo céus, porque
a habitação dos anjos, né? Mas o céu é muita coisa. Nós estaremos na glória, na Nova Jerusalém, subiremos com ele. Ou a Nova Jerusalém descerá dos céus, né? Descerá, nós não subiremos. Né? Eu estava já procurando o texto aqui, valeu. Então, assim, é outra coisa, né, que a gente fala muito errado, né? Ai, vamos para o céu. O céu é a habitação dos anjos. Então, é melhor a gente falar assim, foi para a glória, né? Está na Nova Jerusalém, certo? Porque nós não vamos, né, ter essa ascensão, mas nós vamos morar na Nova Jerusalém aqui na Terra. Terceiro lugar, por causa da nossa união com Cristo em sua ascensão, podemos agora compartilhar parte da autoridade de Cristo sobre o universo e no futuro compartilharemos ainda mais plenamente. É para isso que Paulo aponta para quando diz que Deus, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Então, Cristo recebeu mais glória e honra como Deus homem. Agora eu vou correr que o tempo acabou. Cristo assentou-se à destra de Deus. Onde Cristo está? À destra de Deus. A ascensão de Cristo tem importância para a nossa vida. E sobre os ofícios de Cristo, tá bom? Nessa parte. Cristo é sacerdote, rei e profeta. Cristo como profeta, ele é aquele sobre quem foram feitas as profecias do Antigo Testamento. Ele não era meramente um mensageiro da revelação de Deus, mas era ele mesmo a fonte de revelação de Deus. Os versículos estão aí. Cristo como sacerdote, Jesus tornou-se nosso grande sumo sacerdote, ofereceu um sacrifício perfeito pelo pecado, nos aproxima continuamente de Deus e ora continuamente por nós. Ele é o nosso sacerdote. Nós não precisamos ir a um sacerdote, confessar os nossos pecados. É um dos princípios da reforma protestante, né? Nós somos nosso próprio sacerdote, porque Cristo exerceu esse sacerdote por nós, o sacerdócio por nós. Cristo como rei, isso é muito importante, porque nós não temos esse entendimento muitas vezes durante o dia. Após a sua ressurreição, Deus Pai deu a Jesus muita maior autoridade sobre a igreja e sobre o universo. Nós não pertencemos a uma democracia, nós não pertencemos à monarquia, se for lá na Inglaterra. Nosso reino não é deste mundo. Nós pertencemos a uma monarquia, entendeu? Então, assim, nós temos sempre que pensar isso primeiramente, principalmente quando nós nos envolvemos com políticas e outras coisas. Nós não podemos esquecer que nosso reino não é deste mundo, nós pertencemos a uma monarquia. Jesus é o nosso rei, certo? Então, isso aí, essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem mais questões, nós vamos escolher aí quem pode responder. Mais questões ou observações sobre aquilo que vocês leram, certo? Querem ressaltar alguma parte da leitura, alguma parte que acharam interessante, entendeu? No livro, essa é a hora. Alguém, meninas, quer compartilhar? Vamos falar, gente, vamos participar aqui nessas participações. Na leitura do livro, assim, uma parte que me toca, né? Me tocou muito, foi aquela descrição da solitude de Jesus na cruz, né? Como ele se sentiu só e como a ira de Deus estava sobre ele. Ler aquilo, por mais que a gente saiba daquilo, mas ler da maneira como o autor descreveu, assim, me dilacerou, né? Assim, de ver que alguém santo, alguém sem pecado, alguém puro, justo, em todo tempo, se submeteu voluntariamente. Aí a hora que ele coloca voluntariamente, né, para passar por tudo isso, para nos conceder a oportunidade de ir para o céu, né, gente? De estar com o Pai, de nos religar.
por mais que a gente entenda, você lê aquela descrição para mim. Eu falei até para o Fernando, nossa, parece que eu me converti de novo agora, ó. Ele ficou rindo de mim. Porque é um entendimento constrangedor, de fato. Né? É um amor inexplicável. Que nem a melhor mulher, a mais bondosa mulher do mundo, talvez seria capaz de fazer isso, né? Ali a gente entende perfeitamente, né? Porque às vezes fica sem entender, porque ele fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus estava profundamente só, porque ele carregou os pecados. Carregar os pecados é se separar de Deus. Então, assim, imagina o nosso Senhor que viveu uma vida de oração, de contato com Cristo Jesus, naquele momento, entendeu? Ele está sofrendo a ira de Deus. Imaginem o que é a ira de Deus. Então, a gente entende o sofrimento dele no jardim dos Getsêmani, né? Quando ele mesmo fala, passe de mim esse cálice, está consumado, entendeu? Então, assim, imagina carregar e sofrer a ira de Deus. É um momento solitário, porque separa, entendeu? E ele sofre, ele assume isso. É fantástico. Tem um comentário aqui no chat, a Andressa. A parte que mais me encanta em toda a plenitude de Jesus é tanto seu lado humano como sua perfeição divina, como ele entende nossa dor e nos ama mesmo sendo pecadores. Perfeito, né? Cris, uma coisa que eu acho interessante, você falando aí sobre que a sensação é que tem, né, quando a gente lê, é convertido de novo, né? E acho que cada estudo que a gente faz, quando a gente, assim, não que a gente não saiba, mas que a gente é tão relembrado, tão confrontado, né? Vendo ali a plenitude de Deus, vendo o que ele não precisava fazer, né, por nós, assim, por ele ser perfeito e fez, e como que muda até, falando um pouco da aula passada, a questão da nossa oração, né? Quando você vai orar, você lembra, gente, eu vou pedir o quê? O que eu vou falar? Eu só tenho que agradecer, e tanto que agradecer ainda é pouco, né? Pela perfeição, pelo amor, e como que a gente fica constrangido, né? Em ver, assim, quantas coisas a gente acaba fazendo, né? E aí, sabe, assim, de toda a palavra, de tudo aquilo que a gente tem aprendido e continua, né, andando de forma que não agrada a Deus. Então, assim, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, né? E nos transformar verdadeiramente, mudar o nosso coração em tudo aquilo que a gente tem aprendido, para que isso não fique só como um estudo, uma aula, mas que a gente coloque em prática, né, todos os dias da nossa vida. Amém. A Flávia está com a mãozinha levantada. Pensa. Boa noite. Seguinte, Cris, você falou agora no final. Tá me ouvindo? Oi, hello? Tá te ouvindo, estamos te ouvindo. Ah, beleza. Foi falado agora no final sobre a questão de anjos, céu, glória, né? Tudo bem, os anjos não têm corpos, eles são espirituais, e nós vamos para a glória, porque nós teremos os nossos corpos, tudo mais. Mas quando no final, né, quando for a eternidade, por exemplo, os anjos não vão descer para a glória, já que nós não subiremos para os céus, os anjos não vão descer para a glória. Descer assim, sair dos céus e ir para a glória, para reinar junto conosco e Cristo e Deus, não? Eles vão ficar lá no céu. Perguntas de Bia. Seu áudio está desligado, Cris. É mesmo. Então, lá em Apocalipse vai ter muitas menções de que eles virão com o Senhor, né? Senhor. Eles virão com o Senhor, eles se tornarão até provavelmente visíveis a nós, né?
Certo. Então, o Apocalipse fala muitos textos a respeito disso, entendeu? Uhum. Sim, nós não sabemos assim completamente como vai ser a Nova Jerusalém, né? A glória de Deus. Uhum. Mas a gente só pode inferir aquilo que a gente pensa, mas como os anjos virão nos céus com o nosso Senhor, eu creio que eles, assim, e que nós vamos estar, como é que se diz assim, totalmente restaurados, entendeu? Do pecado, com corpos renovados, entendeu? Nós poderemos, né, ter essa visão, entendeu? Do que é da realidade espiritual que a gente não teve, não tem agora, porque nós somos manchados pelo pecado, né? Nós somos sujos, né? E nós estamos separados ainda pelos nossos pecados, mesmo que a gente ainda esteja na presença de Deus. Então, assim, que a Nova Jerusalém, ela será tão bela, tão bem descrita. Claramente não fala isso, mas fala sobre os 4 seres viventes, entendeu? Diante do trono de Deus. Então, pelas visões que os profetas tiveram, entendeu? Sobre assim, a glória de Deus, visivelmente, João fala visivelmente, né? Sobre o que ele viu, o que ele contemplou. Então, eu infiro que por isso nós seremos capazes de vê-los, entendeu? Porque eles estarão sempre louvando a Deus continuamente, nós também. Pelas visões, entendeu? Que são relatadas no Apocalipse e de muitos profetas. Cris, o seu microfone ficou bem baixinho agora no final. Claro. Melhorou ou tá do mesmo jeito? Não, ficou do mesmo jeito. Normalmente, quando recebe uma ligação, tem interferência. Você recebeu uma ligação agora, não foi? Não, mas eu consegui ouvir. Eu consegui ouvir. Conseguiu ouvir? Sair, porque eu recebi também. Uhum. Não, eu estava dizendo aqui, eu vi que meu microfone também estava mudo. Eu estava referindo assim, não necessariamente a gente conseguir visualizar, mas só para entender mesmo, se eles sairiam de onde eles estão, iam ficar todos, né, na glória, mas como você disse em Apocalipse, eu ainda não li todo o Apocalipse, mas vou terminar de ler. Mudo, Cris. Não ouvi, não. Mais alguma pergunta? Não, só não ouvi o que a Cris falou agora, mas... Repete, Cris, por favor. Eu estava falando que Apocalipse é tipo assim, um livro muito complicado, às vezes, de ler, né? Uhum. Parece que você tenha bom entendimento, tenha lá, assim, acesso a algum material para que você não faça mais interpretações ou interpretações erradas. Já comecei a ler ele várias vezes e nunca terminei. E volto. Tá bom, beleza, obrigada. Mais alguma mãozinha levantada? Não? Cris, eu acho que foi isso. Então, irmãs, quero agradecer mais uma vez a imensa paciência de vocês, de estarem aqui até esse horário, acompanhando o estudo. Mantenham-se firmes, vamos terminar, entendeu? Não falte na próxima. E leia, entendeu? Os capítulos que são muitos agora. Dessa vez é uma leitura um pouco mais extensiva, certo? E lembre-se que a gente vai leia um capítulo sobre a eleição com cuidado, entendeu? Porque ali também está falando da visão calvinista do autor, tá bom? Então, leiam os textos, entendeu? E vamos nos preparar que na próxima aula também nós vamos explicar tudo a respeito disso. Vou tentar. Meninas, me pediram aqui, de fato, o grupo devocional, a gente leu Apocalipse, né, no final, acho que no começo do ano, né, e o pastor Fernando, ele gravou alguns comentários para nós, para que a gente pudesse fazer uma leitura com algumas explicações.
Eu vou tentar achar o drive onde eu salvei os comentários e vou compartilhar com vocês, tá bom? Alguns comentários sobre o livro de Apocalipse, para quem quiser se aventurar aí na leitura, ele dá um bom norte aí para a gente compreender melhor, tá certo? Vou pedir para a Gisele abrir o áudio e orar para nós, encerrando a nossa aula. Amém. Amado Deus, nós te louvamos, nós rendemos graças ao Senhor. É uma maravilha, ó Deus, que podemos desfrutar do conhecimento da tua palavra, de tudo aquilo, ó Deus, que ela é capaz de fazer, ó Deus, nas nossas vidas, mudar a nossa mente, mudar o nosso coração, mudar o nosso comportamento, porque ela é viva, ela é eficaz neste propósito, ó Deus. Nós te glorificamos, Senhor, pela graça bendita de Jesus Cristo, ter morrido naquela cruz, ter pago por nós, ó Deus, naquela cruz, todos os nossos pecados e ter nos aproximado do Senhor. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada porque o Senhor tem sido misericordioso, tem estendido, Senhor Deus, a sua misericórdia sobre a terra. E que nós possamos, ó Deus, ser estas, as que proclamam as verdades divinas, que anunciam, Senhor Deus, o teu reino, que está disposto, Pai, a pagar um preço neste anunciar, ó Deus. Em nome de Jesus, nos fortaleça, nos capacite, ó Deus, nos dê ousadia, de determinação, ó Deus, para cumprir o chamado ao qual o Senhor, ó Deus, nos chamou, para cumprir, ó Deus, a nossa missão, como aquelas que anunciam o reino do Senhor até que o Senhor volte. Muito obrigada, Deus, pela vida das minhas irmãs que aqui estão, muito obrigada pela vida da Cris, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando e abrindo nosso entendimento acerca da tua palavra. No nome de Jesus, ó Pai, eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, Então, meninas? meninas. Repete, Cris. Até o nosso próximo encontro. Amém. Tchau, tchau, gente. Vou parar de gravar aqui.